E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula de preparação para Enem vestibulares. E continuando aí com razão e proporção, hoje a gente vai estudar sobre escala, tá? Um conteúdo que é muito recorrente no Enem. Todo Enem tenha certeza que tenha uma questão ou duas ou três ou até mais questões de escala, certo? E o que é uma escala? A escala é uma medida usada para definir as dimensões proporcionais dos tamanhos reais em representações gráficas, ou em desenhos, ou em miniaturas, alguma coisa desse tipo. Resumindo, escala nada mais é do que uma razão de D sobre R. O que é o D e o que é o R? O D é o desenho e o R é o real. Ou seja, a escala é uma razão, certo? Uma divisão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Lembrando que a escala ela sempre vai estar em centímetros, tá? Então isso é um padrão aí mundial, a escala sempre é dada em centímetros. Eu tenho aqui um brinquedinho, certo? Um carrinho aqui, ó, de controle remoto. E esse modelo de carro aqui é um Palio Adventure. É uma miniatura, na verdade, uma cópia perfeita do carro original. Então, pessoal, você pode ter aí na sua casa de repente um brinquedo desse aqui e ele foi projetado obedecendo uma determinada escala. Então, se você virar aqui o brinquedo, você vai encontrar aqui embaixo a escala. Ó, não sei se dá para ver daí, mas daqui é a escala. Ó. É de 1 para 18. O que significa 1 para 18? Significa que 1 centímetro nessa minha miniatura representa 18 centímetros no tamanho do carro real, ok? Por exemplo, se eu quiser saber qual é a largura dessa porta aqui no carro real, porque que é a miniatura, então eu vou medir aqui, ó, tá dando aproximadamente 5,2 centímetros a largura dessa porta aqui, ó. Então, se eu quiser saber a medida dessa porta no tamanho do real, eu vou pegar os 5,2 centímetros e multiplicar por 18, que a escala diz que é 1 para 18. Então, vai ter aqui, ó, 93,6 centímetros. Então, nessa miniatura aqui, no carro real, a largura dessa porta, ela tem aí 93,6 centímetros. Então, a escala é isso. Assim funciona com as grandes maquetes de casas, de estádios, dessas obras gigantes. A maquete é toda construída em cima de uma escala para ficar o mais próximo do real possível. Ok? Agora, antes da gente começar a resolver uma questão, é importante aqui que a gente dê uma revisada na tabela de conversões de medidas, certo? Então, assim, essa tabela de conversão de medidas, ela vai servir para você converter todo tipo de medida, metro, grama, litro, essas coisas. Mas, como a gente vai trabalhar em escala e é sempre em centímetro, ou seja, o centímetro é derivado do metro, eu vou mostrar só o metro, mas ela pode ser usada para qualquer um. Então, como é que funciona aqui essa tabelinha? Você faz uma tabelinha aqui com 7 espaços e aqui no meio vai a unidade de medida que a gente vai trabalhar. No caso aqui, o metro. Então, para cá, como é que você vai completar? Aqui você vai colocar um K, um H, D, A e para completar aqui do outro lado aqui, D, C e M, ok? Então, K, H, D, A, aí aqui é a unidade de medida, D, C, M. Se você quiser decorar essa tabelinha, tem uma frasezinha que é só você ler aqui as letras, que fica assim, ó, KH de cocô mole. Então, você aprende aí a tabelinha. Aí, o que é esse K? Como a nossa unidade de medida é o metro, você colocar aqui vai ficar o que, ó? Quilômetro. Esse H, quando você colocar o Mzinho, que é a unidade de medida, vai ficar o quê? Hectômetro. E esse dá vai ficar o decâmetro. Esse D, quando você colocar o centímetro, o metro, vai ficar decímetro. O Czinho com a unidade de medida que é o M vai ficar centímetro. E o Mzinho com o outro Mzinho vai ficar milímetro. Ou seja, se você tiver aqui 1 metro e você quiser saber 1 metro vai ser quantos decímetros, aí você vai colocar um zero aqui, ó.
Então, 1 metro ele tem, ó, 10 decímetros. Para cá, você vai multiplicando por 10, ó. Ok? Aí dessa unidade para essa também é uma multiplicaçãozinha por 10, ó. 1 metro vão ser quantos centímetros? Aí desse para cá, quando você multiplicar por 10, vai acrescentar um zero, né? Então, 1 metro ele é 100 centímetros. E daqui para cá você multiplica mais 10. 1 metro, eles são quantos milímetros? 1000 milímetros. Ou seja, para transformar em decímetro, você multiplica por 10. De metro para centímetro, 10 vezes 10, 100, multiplicaria por 100. E de metro para milímetro, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000, multiplicaria por 1000. E se for fazer o efeito contrário, a gente vai dividindo aqui, ó, por 10. 1 metro vão ser quantos decâmetros? Lembrando que um decâmetro são 10 metros, tá? Então, 1 metro vai ser quantos decâmetros? Aí você vai preencher com zero aqui e colocar uma vírgula, que a unidade de medida está saindo daqui e está vindo para cá, ó. Então, 1 metro é 0,1 decâmetro. Para cá, você vai dividir por 10 mais uma vez, colocando um zero. 1 metro vão ter quantos hectômetros? Um hectômetro é 100 metros. Então, 1 dividido por 100, né? A vírgula vem para cá, ó. Então, vai ficar 0,01 hectômetros. E 1 metro para quilômetro, você vai colocar o zero aqui e a vírgula viria para cá. Então, 1 metro é 0,001 quilômetros, ok? Aqui também divide por 10, né? Então, a gente vai resolvendo agora algumas questõezinhas e vai colocando aqui nessa tabela para a gente aprender a conversão, ok? Então, vamos lá. Exemplo 1. Analisando um mapa temático cuja escala é de 1 para 100 mil, ó, ou seja, 1 dividido para 100 mil, essa é a nossa escala, e as distâncias em linha reta entre duas cidades A e B é de aproximadamente 8 centímetros. A alternativa que indica corretamente a distância real entre as duas cidades é... Ó, entendendo aqui essa questão, existe um mapa, certo? De um determinado local. E nesse mapa, uma linha de 8 centímetros está mostrando a distância entre as cidades A e B. Então, esse 8 centímetros que está no papel representa quantos em distância na vida real? Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente vai resolver? Lembrando que escala é o quê? Escala é o desenho sobre o tamanho real. Então, a gente sempre vai partir dessa definição de escala. Desenho sobre o real. Analisando um mapa temático cuja escala é de 1 para 100 mil, ou seja, 1 dividido por 100 mil. Então, no lugar do E, a gente vai colocar essa escala, que é 1 dividido por 100 mil, igual ao D, que é o tamanho do desenho, que a questão está me dizendo aqui que é 8 centímetros, 8 centímetros, sobre R, que é o tamanho real que eu vou descobrir. Então, como escala é sempre dada em centímetros, e a questão também me deu esse 8 em centímetros, as unidades de medida já estão igual, a gente não tem que converter nada agora. Agora é só fazer a regrinha de 3, ó. 1 vezes R é R. E 100 mil vezes 8. É só pegar o 8, 1 vezes o 8 dá 8 e repetir esses zeros aqui, né? 5 zeros, ó. Ok? Então, a distância real é de 800 mil centímetros, tá? Só que a questão está me dando a opção em quilômetros. Então, como é que eu vou colocar aqui na tabela esses 800 mil centímetros para a gente converter para quilômetro? 800 mil centímetros, ó, o centímetro não está bem aqui, ó, tabelazinha do centímetro. Então, o primeiro zero aqui, ó, algarismo das unidades do 8 mil, eu coloco aqui, ó, no centímetro. E assim sucessivamente, ó. Então, esse vem aqui, aqui, são 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e o 8 vai aqui, ó. Beleza? Então, está representado aqui na tabela 800 mil centímetros. Agora, eu vou deslocar a vírgula aqui do centímetro e vou até o quilômetro, porque a minha opção, as opções estão em quilômetros, ó. Então, deslocando a vírgula que está bem aqui, ó, uma vez, 2, 3, 4, 5. A vírgulazinha vai bem para cá, ó.
Então vai dar 8,00000 quilômetros, que é 8 quilômetros, né? Quando a gente for converter aqui, ó. Então a distância real vai ser de 8 quilômetros. Então a opção certa é a letra A. Ok? Ou então, se você preferir, você pode fazer assim, ó, depois colocar na tabela. Do centímetro por quilômetro são quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então você elimina aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ficou somente o 8. Ok? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Dois amigos decidem fazer uma caminhada de 1.500 metros por uma trilha ecológica. Ao planejar tal passeio, a partir de um mapa do parque, perceberam que a distância no mapa acusava 7,5 centímetros. A escala numérica do mapa correta é, ou seja, agora ele está me dando a medida real, que é 1.500 metros, e a medida do desenho, que é 7,5 centímetros, e quer saber qual foi a escala que esse mapa foi desenhado. Então, vamos sempre partir do princípio de que escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real, e a gente começa a elaborar o problema, resolver o problema. Como ele quer saber a escala, então o E vai ser o que a gente vai descobrir. Igual o tamanho do desenho, que é 7,5 centímetros, sobre o tamanho real, que a questão me disse aqui, ó, que é 1.500 metros, ok? Agora, percebo que o meu desenho está em centímetro e a minha distância está em metros. E para resolver escala, eu sempre tenho que colocar todo mundo em centímetro. Então, esse 1.500 metros aqui, ó, eu vou convertê-lo para centímetros, tá? Então, escala é igual, esse 7,5 eu vou deixar como está, porque ele já está em centímetro. E esse 1.500 que está em metro, eu vou converter para centímetro. Aí eu vou aqui para a minha tabelinha, tá? Como é que eu vou escrever aqui o 1.500 metros, ó? Assim, ó. Sempre o último número vai ficar na unidade de medida que ele está, ó. 1.500 metros, ok? Ó? Então, o último zero vai ficar aqui e você vai colocando os outros números nas outras casas. Então, o objetivo agora é levar esse 1.500 metros para centímetros. E o centímetro não está bem aqui? Para cá não é eu multiplicando? Então, quando eu estou multiplicando por 10, eu vou só acrescentando zeros, ó. Então, esses 1.500 metros em centímetros vai ficar, ó, 150.000 centímetros, ok? Então, agora eu volto aqui e 1.500 metros vai ser 150.000 centímetros. Agora eu já posso fazer a escala, porque a minha unidade de medida já está toda em centímetro. Agora tem só mais um detalhezinho aqui, ó. A escala é uma divisão, certo? Então aqui em cima eu tenho um número que tem vírgula e aqui embaixo eu tenho um número que não tem vírgula. Então eu vou igualar essas casas decimais deslocando essa vírgula para cá, ó. Deslocando essa vírgula para a direita, eu estou multiplicando esse número aqui por 10. 7,5 por 10 vai dar 75. Então, se eu multipliquei por 10 em cima, eu vou ter que multiplicar por 10 embaixo também. Então, esse 150.000 vezes 10 é só acrescentar um zero aqui. Então, vai ficar 1.500.000. Ok? Ó. Aqui tinha 4 zeros. Quando eu multipliquei por 10, aumentou 5 zeros. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou simplificar essa fração, porque essa opção 75 sobre 1.500.000, ela não tem aqui, ó. É 1 dividido por alguém. Então, eu vou simplificar o 75 e esse 1.500.000. Aí você pode sair dividindo aí pelos números primos, se for dois números pares por 2, depois você vê se dá por 3. Ou então, se você já achar um número maior, logo, no caso aqui, eu já vou dividir todo mundo aqui por 75. Então, 75 dividido por 75 vai dar 1. Aí eu já vou escrever na forma de escala, ó, 1 dividido por alguém. 1.500.000 dividido por 75. Como é que eu vou fazer essa divisão rápida aqui? Ó? Eu vou pegar os 150 e dividir por 75, que eu sei que vai dar 2. Agora, esses zeros que sobraram, que foi 1, 2, 3, 4, eu coloco aqui. Ó. Então, a escala é de
colocar aqui um separador de milhar, é de 1 para 20 mil. Cadê a opção aqui? 1 para 20 mil está aqui nela. Então, a resposta certa aqui é a letra C. Ok, pessoal? Vamos para mais um exemplo, exemplo 3. Em um mapa de escala 1 para 3 milhões, ou seja, 1 centímetro no papel representa 3 milhões de centímetros, quantos centímetros são necessários para representar uma reta de 150 quilômetros? Ou seja, eu tenho um mapa que a escala é essa e eu quero saber qual é o tamanho da linha que eu vou fazer nesse mapa, né? Quantos centímetros são necessários para representar uma reta, uma linha, que na vida real essa linha represente 150 quilômetros. Sempre a gente vai partir da definição que escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Agora a gente começa a substituir, ó. A escala é de 1 para 3 milhões, aliás. Então vai ficar 1 sobre 3 milhões. Igual, tamanho do desenho eu não sei quem é justamente isso que eu quero descobrir, sobre 150 quilômetros. Ok? Aí, galera, seguinte, a escala ela é sempre dada em centímetros, lembram? Então, eu tenho uma unidade de medida que está em centímetro e essa outra unidade de medida que ela está em quilômetro. Então, eu não posso resolver dessa forma que vai dar errado, eu tenho que colocar todo mundo em centímetro. Então, eu vou repetir o 1 para 3 milhões, que já está em centímetros. E agora eu vou pegar esses 150 quilômetros e converter para centímetro aqui na minha tabelinha de conversões. Como é que eu vou escrever os 150 quilômetros? 150 quilômetros. Ou seja, esse zero aqui eu tenho que colocar na casa dos quilômetros. Então, como não tem mais nenhum espaço da tabela para cá, eu posso colocar assim, 150 todinho aqui dentro, que não tem problema, tá? Todo mundo é quilômetro aí. Agora, para transformar esse 150 quilômetros até o centímetro, o que eu vou fazer? Acrescentar zeros até chegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, lá, esse número agora vai ficar, colocando o separadorzinho de milhar bem aqui, vai ficar 15 milhões. Então, 150 quilômetros é igual a 15 milhões de centímetros. É esse número que eu vou usar lá na minha resolução. Então, vai ficar D, que é o desenho que eu quero descobrir, sobre 15 milhões, que foi o número lá que eu achei que é em centímetro. Pronto, agora que está todo mundo em centímetro, eu posso aplicar a regra de 3 tranquilo, ok? Aí, para facilitar um pouco a minha vida, eu posso fazer o seguinte, desse lado aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, e desse lado aqui também tem 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ao invés de usar esses números enormes, eu posso usar só o 3 e o 15. Então, 3 vezes D vai dar 3D, igual a 1 vezes 15, 15. Então, D é igual a 15. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 o quê? Centímetros, ok? Escala é sempre em centímetros, então a minha opção correta aqui é a letra D. Ok, pessoal? Essa foi a aula de hoje, escala numérica, muito frequente em Enem, tá? Então, façam todos os exercícios. A atividade que eu vou mandar vai ser basicamente só questões de Enem, então pratiquem bastante, que eu tenho certeza que no Enem vocês não vão errar e nos vestibulares, ok? Tchau!